Eles me contam suas histórias. Meu nome é Darcy Toledo e eu tenho o privilégio de escutar e compartilhar essas histórias com vocês. Quem nunca ouviu ou até mesmo falou: Nossa, não tô me sentindo bem hoje, tô precisando comer um chocolate. Ai, ultimamente eu ando tão triste, tô comendo direto. Nossa, preciso comer alguma coisa porque eu não estou me sentindo bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre transtorno alimentar. E a minha convidada é uma psicóloga especializada nesse tema. É um prazer recebê-la, Michele Miller. Muito obrigada, Darcy. Muito bom estar aqui. E a gente vai falar de um tema que ele é complexo, muito complexo, e acho que envolve não só uma pessoa, mas uma cadeia ali, uma família. Com certeza, né? Os transtornos alimentares são transtornos mentais graves, né? Então, a família é importante a gente fazer uma psicoeducação com a família, porque a gente diz que a família faz parte da equipe, né? Então, a família precisa entender o que é o transtorno alimentar para acolher esse paciente, esse familiar, né, querido, que está doente nesse momento. E a gente sempre diz que o paciente está doente, ele não é a doença. Então, tem uma jornada aí que depende de vários fatores. Vários fatores. É uma equipe multidisciplinar e que a família faz parte dela. Ô, Michele, agora eu queria saber primeiro um pouquinho sobre você. Você sempre quis ser psicóloga? Me conta um pouquinho da sua trajetória até entrar especificamente na sua especialização. Ah, essa história é bem interessante, porque a minha primeira formação é em contabilidade. Nossa, não imaginaria. Eu digo que eu parei de contar números para escutar histórias, né? Que é mais interessante. Então, a minha primeira formação foi em contabilidade. E na contabilidade, eu tive aulas de psicologia. E ali fiquei com aquela informação por um tempo. Mas não me imaginava ser psicóloga clínica. Sempre quando vinha a psicologia, eu pensava no RH, né? Trabalhar com a área de RH. Gestão de pessoas, mas nunca, jamais pensei na clínica. E uma vez eu disse, nem vou ler Freud, né? O que eu mais li foi Freud. Mas quando a gente é nova, a gente tem esses pensamentos, né? Então, buscando uma formação, eu comecei fazendo, eu era o técnico, né, em contabilidade, aí fiz ciências contábeis e mudei para psicologia. Meu filho tinha 1 ano. E aí fui tendo essa experiência com a psicologia, sempre pensando no RH. Só que eu não sei por quê, eu pensava no RH, mas as disciplinas que eu fiz foram todas na clínica, na infância e adolescência. Já estava vendo o funcionário lá na frente. Exatamente. E aí comecei fazendo estágios em psicologia na infância e adolescência. As minhas experiências antes de concluir a psicologia foi nessa área. Por um tempo fui psicóloga escolar, trabalhei em algumas escolas. E nesse lugar conheci uma nutricionista que me apresentou, uma nutricionista que eu não sei se você conhece, que é a Sophie Deran. E a gente fez um curso aqui em São Paulo com ela, muito bacana, aprendi muito, né, da área de nutrição comportamental. E é ali que eu fui conhecendo essa área e ela me convidou, porque eu estava já fazendo a formação clínica em terapia sistêmica, que atende individual, casal e família. E ela disse, nossa, essa sua formação é perfeita, né? E eu não tinha entendido muito bem, mas fiquei com a informação, não morava ainda em São Paulo. E aí, 2020, quando eu começo a morar em São Paulo, que eu trago essa informação de volta. O HC, né, da USP, que tem a formação em transtornos alimentares. E aí foi assim que eu fiz. Em 2021, fiz a formação e em seguida já fui convidada pela equipe para fazer parte, né, do corpo lá, do pessoal da equipe. E eu estou trabalhando desde 2021. A clínica desde 2014, mas com comportamento alimentar e transtornos alimentares desde 2021. Ô, Michele, e quando a gente fala de transtorno alimentar, o que é exatamente um transtorno alimentar? A gente tem, assim, os 3 mais falados, mais conhecidos, né, de diagnóstico, que é a anorexia nervosa,
a bulimia e o transtorno da compulsão alimentar. Eu lá no HC, Hospital das Clínicas, eu trabalho pela manhã com mulheres com transtorno da compulsão alimentar, né? Que é o que a gente diz, o que é a compulsão alimentar? É quando a pessoa tenta, é um ciclo, né? É uma insatisfação corporal, a pessoa tenta restringir os alimentos que ela considera proibido. Esses alimentos, por um tempo, ela consegue, né, até segurar e não comer, mas vem à vontade, porque a gente vive numa sociedade que ainda não, mas principalmente agora, né, a gente tem alimentos gourmet, tem uma diversidade que não se tinha tanto antes de alimentação, de comidas e restaurantes bacanas, a pessoa quer estar inserida, né, e ela quer experimentar. E aí fica difícil nessa restrição não experimentar, não comer esses alimentos, né? E na compulsão alimentar a gente diz que tem uma dificuldade de controlar isso, né? As pacientes relatam, não consegui, né? É como a gente, vou usar uma analogia, que é como se fosse um espirro. A gente não consegue segurar o espirro, né? A gente tenta, mas não consegue. A compulsão alimentar é isso, né? É quando sai do controle. Então, pacientes que têm essa insatisfação corporal tentam restringir o alimento. Quando vai comer, tem um descontrole e aí vai para a culpa, né? Que tem a emoção da culpa e aí volta para a insatisfação corporal. A gente diz que é um ciclo e que a gente precisa romper, né? E para isso, para tratar a compulsão alimentar, precisa de uma equipe multidisciplinar, que é uma nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra. É uma equipe multidisciplinar. Esse é um dos transtornos. O Um dos segundo, transtornos. Temos o transtorno mais grave, que é a anorexia nervosa, que é quando é um medo, né, muito grande de engordar. E aí a pessoa começa a restringir o alimento e começa num comportamento muito assim, que parece ser uma alimentação saudável, né? Eu atendo muito famílias com meninas adolescentes, que é onde mais começa esse ciclo, né? E as meninas começam assim, os pais, nossa, tá comendo muito bem, né? Agora melhorou, a alimentação tá mais saudável. E aí começa a ver que não é só saudável. Daqui a pouco um alimento não é mais não permitido, outro alimento não é mais permitido, e vai diminuindo, e aí esses alimentos que a gente escuta muito, né? Não pode comer carboidrato, tem que cortar leite, e aí vai restringindo que fica com pouquíssimos, e aí por que que é grave, né? Tem uma diminuição da frequência cardíaca, baixa a pressão arterial, o corpo vai tendo dificuldades porque falta alimentos, falta nutrientes, né, que as nutricionistas falam. Então, o corpo vai dando sinais que tá difícil, né? Tem uma questão de osteoporose também. E as questões de distorção da imagem corporal. Então, por isso que preciso de uma equipe multidisciplinar, porque a gente diz que esses transtornos alimentares, eles são multifatoriais. Então, tem a ver com genética, tem a ver com aspectos psicológicos, o ambiente. E aí, o que eu sempre digo para as famílias, né? Não existe culpado. Existem vários fatores que desencadearam a doença. e o terceiro? E o terceiro é a bulimia, né? Que são meninas que também têm uma insatisfação corporal muito parecida com a compulsão alimentar, só que elas encontram formas que elas acham que elas não vão engordar, que é os métodos compensatórios que a gente diz, que às vezes é o uso de um laxante, de um diurético, às vezes até a indução do vômito. Essa é a questão da bulimia. Ô, Michele, aí você me deu um panorama assim, e todos eles passam pelo mesmo, por um mesmo lugar, alimento E corpo. e corpo, né? Como que funciona isso, assim? Isso já é uma coisa que vem na genética da pessoa ou ela desenvolve esse transtorno? Ela desenvolve. Tem questões genéticas, a gente não tem uma precisidade, assim, né? Não é preciso dizer,
foi tal coisa que causou, né? É uma junção de fatores que podem, na mesma família, né? A gente tem situações de gêmeos que um tem e o outro não tem, né? Então, assim, é muito específico de cada um, pode ser o mesmo ambiente e um ter e o outro não ter. Quando a gente escuta falar de transtorno alimentar, na minha cabeça, já tinha vindo aquela ideia de que a pessoa que come tenta descontar alguma coisa emocional no alimento, mas você me deu aí outros panoramas muito mais profundos até, né? Em que momento, assim, a gente fica descompensado? Ou tanto para comer, assim, uma compulsão, ou deixar, né, de Isso se é alimentar. é muito interessante, né? Porque sempre se vem a imagem, às vezes, de que se a pessoa está dentro de um padrão estético, ela não tem problema. Parece, né? E aí a gente traz, e se a pessoa está acima do peso, né? Está gorda, isso é um problema. E às vezes a pessoa que está lá com o corpo que não está dentro do padrão tem uma saúde física melhor do que quem está dentro do padrão. Então, às vezes, não sei se vocês já viram algumas imagens de vários corpos que diz, não tem como identificar qual corpo que está doente ali, né? Não tem cara o transtorno alimentar, né? Em que momento, assim, que isso vira um desequilíbrio mesmo, assim? Porque Sim, existe, acho que fases, não existe, assim, que a pessoa fala assim, tô na TPM, vou comer mais. Hoje não tô num dia bom, tá muito frio, vou tomar um chocolate, sei lá, na comer alguma coisa. própria anorexia, as pacientes têm compulsão, porque elas ficam tanto tempo restringindo, né? Ainda, principalmente no início dessas tentativas de perder peso, elas não aguentam a fome porque elas ainda sentem fome, e aí elas têm compulsão, né? E aí a família relata muito. Nossa, a compulsão foi por granola, né? Porque também a compulsão tem que ser pelo alimento que é permitido, não proibido. Né? Ô, Michele, eu tava olhando lá no seu Instagram e me chamou muito a atenção que você explica lá a diferença de fome física e fome emocional. Eu queria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Tá bem. Essas duas fomes todos nós temos. A fome física e a fome emocional, né? A fome física é quando a gente começa a perceber que o corpo tá dando sinais lá, né? Que é um estômago que roncou, né? Cada um vai tendo as suas percepções de fome. E tem a fome emocional, que é a fome que. E e a fome física, né? Voltando, ela tem que é algo que a gente não é específico, não é a vontade de comer alguma coisa. A fome física é a fome. Qualquer coisa que aparecer, eu vou comer porque eu estou com fome. A fome emocional, ela é um alimento específico. Vontade de comer o chocolate. Por que será que tá com vontade de comer o chocolate? O que aconteceu aí, né? A gente pergunta, eu pergunto para os pacientes, o que aconteceu que veio essa fome de chocolate? Vamos pensar o que veio antes, onde você estava, com quem que você estava conversando. E aí, não, eu estava cansado. Mas cansado a gente precisa comer ou a gente precisa fazer outra coisa? Né? E aí as pessoas vão se dando conta, eu estava muito feliz para comemorar, eu comi um chocolate. Né? Quem nunca fez isso? De estar feliz e comer um chocolate, né? Que também é isso, assim, a fome emocional não é algo negativo, não é algo ruim que aconteceu. São diversos motivos, né? Que pode ter a fome emocional e a fome física. Falando dos transtornos alimentares, alguns transtornos chegam a um ponto que a pessoa não consegue mais perceber a fome, de tanto que ela negou a fome física. E aí que a gente diz que fica um pouco desregulado esse contexto, né? Essa percepção. E quando que você consegue detectar, né, ou diagnosticar que ali não é só assim uma compulsão, a pessoa realmente ali ela tem um transtorno ou está começando a desenvolver um transtorno? Sim, nós temos o DSM-5, né? Que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Psiquiátricos. E ali a gente faz uma avaliação dos critérios. Então, tem os critérios que a gente avalia tanto para compulsão alimentar, como para anorexia nervosa e bulimia.
A gente tem, e eu gosto muito, embora a psicologia possa fazer o psicodiagnóstico, eu gosto sempre de encaminhar para um psiquiatra para fazer uma avaliação mais global, né? Porque às vezes a gente não tem somente um transtorno de compulsão alimentar, tem uma depressão, pode ter uma ansiedade, e aí eu prefiro encaminhar, mas a gente tem condições, sim, psicólogos e psiquiatras de fazer essa avaliação. Ô, Michele, aí eu imagino que a gente já está falando de um panorama onde a pessoa, assim, ou a pessoa ou algum familiar, alguém que está próximo, já detectou, né? Mas eu acho que até você chegar nesse processo, tem uma jornada aí, né? Eu Tem. queria que você me falasse um pouco, assim, sobre o que você costuma mais ver, assim, né? Como começa e quando a pessoa vai buscar ajuda, como que ela Uhum. já está ali? Leva um tempo, né? Assim, eu atendo muito mulheres acima de 30 anos. E o que eu mais escuto é: quando eu era pequena, eu não podia comer tal alimento. Minha mãe escondia, e aí eu ia lá e comia escondido no quarto. E quando ela via, achava um papel de um doce no meu roupeiro, né? Tem muito esse relato, assim, do comer escondido, de uma vergonha. Então, aí começa o sofrimento. Quando a pessoa não consegue mais comer na companhia de alguém, né? Então, eles vão buscando ajuda. Tem muitos relatos de cansei de tantas dietas que eu já fiz e nenhuma deu certo, porque elas não são sustentáveis. As dietas, elas são restritivas, a pessoa não aguenta muito tempo, né? Não pode comer arroz, não pode comer, não tomar leite, e vai tirando, e sobra só verduras e legumes e frutas, né? Algumas pessoas conseguem, mas é bem difícil, porque precisa ser muito determinado, né? E eu digo que a determinação, ela pode ser boa ou ruim, né? E às vezes ser muito determinado dá ruim nos transtornos alimentares. Então, normalmente a pessoa começa, sei lá, tentou fazer uma dieta e vai indo, e aí quando que ela já tá assim, com um diagnóstico mais avançado, e aí ela resolve buscar ajuda? É, é muito tênue, né? Porque a gente tem uma cultura muito do padrão estético. Então parece ser saudável. E aí, onde é que tá? Aonde é que a gente faz essa quebra e diz agora precisa de ajuda, né? No caso das meninas com anorexia, é quando tem uma perda muito grande de peso, né? Então, de acontecer, em 3 meses perdeu 15 quilos. Opa, vamos investigar mesmo. Primeiro, tirar as questões clínicas, né? Faz exames, busca ajuda com um médico clínico. E aí começa a ver que o batimento cardíaco tá baixo, a pressão arterial também, alguns análises clínicas, exames clínicos estão baixíssimos, potássio é uma das coisas que chama mais atenção, e aí começa essa investigação. Então, quando é assim, a perda de peso, acho que é mais fácil de diagnosticar, né? E quando é o contrário, assim, que a pessoa vai ganhando peso e ela começa a comer muito assim por compulsão. As pessoas associam muito só assim, ela come demais e ela tá gordinha e não consegue ver que isso é um transtorno. Também, né? E uma coisa que nos chama a atenção, que a gente está sempre em alerta, que às vezes o ganho de peso não é só por comer, né? Às vezes é por restringir. E o cérebro, né? Por isso que a gente fala do comportamento alimentar e a psicologia está inserida, porque o cérebro, ele fica em alerta. É ele que manda, né? Para o estômago. Meu sangue está faltando nutrientes. A oxigenação está baixando. Primeiro, vamos fazer um alerta que está com fome. Que fome é essa? É uma fome que precisa comer agora, né? Então, o cérebro avisa que está em alerta. E a pessoa, às vezes, come ou não. E nesse come ou não, nessa questão da restrição, quando a pessoa come, absorve todos os nutrientes. E aí que pode começar o excesso de peso. Não é por comer muito, e sim quando come, o cérebro percebe e pensa: bom, sabe-se lá quando que vai vir de novo outro alimento. Eu retenho toda a gordura, tudo que eu tenho, porque eu não sei quando de novo eu vou ter esse alimento.
Meio coisa dos homens das cavernas, sabe? Então, na Daquela verdade, a época. pessoa ela entra nesse ciclo, às vezes, por tentar emagrecer, Uhum. e aí cada vez ela vai, Ela vai restringir, vai naquele ciclo que eu falei, né? né? Na insatisfação corporal, restringe o alimento. Aí, quando come, come em excesso, tem a compulsão alimentar. Vem a culpa. Vindo a culpa, não, eu não fiz tudo errado. Vou lá, volto de novo para restrição. E a gente tem casos de pacientes que estão acima do peso e estão com anemia. Porque é isso, come uma vez no dia só. Ou duas, no máximo. Porque quer emagrecer. E o que em alguns lugares dizem? Come menos. O jejum intermitente é um deles, né? Faça jejum. Tá, e aí quando come? Não vai ter uma compulsão? E é isso que precisa observar. E reajustar, né? Você fala alguma coisa no seu Instagram sobre quantidade e qualidade? Que as pessoas acham que comportamento alimentar é somente a quantidade e a qualidade do alimento. Não. Né? É muito mais. É a quantidade, a qualidade, sim, lá com a nutrição, que faz essa observação, mas e os aspectos psicológicos, né? Que é o que a gente falou. Tô feliz, eu como um doce. Tô triste, eu como doce. E aí a gente poder investigar o que acontece, né? É muito mais. Tem um contexto cultural, né? Que o alimento é aqui para nós um alimento é importante, para outro lugar não é. Então tem tudo isso, assim. Então, São vários fatores. são vários fatores. Você estava falando e eu estava pensando aqui na relação, por exemplo, de uma dieta no convívio familiar, né? Ou uma reeducação, porque envolve outras pessoas, e aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem essa cultura, né? De tudo que a gente vai fazer é associado ao alimento, né? Você vai no cinema, nunca é só ir no cinema, nunca é só ir no teatro. A gente vai e depois vai sair para comer algo, né? E aí, como que consegue equilibrar isso? Vai no cinema e como não vai pegar a pipoca, né? Não tem como, não tem como, não tem. Sim. Mas isso a gente trabalha com os pacientes, né? O que mais você tem de prazeroso? O que mais te dá prazer? Né? Porque é isso, né? As famílias brasileiras, elas se reúnem no meio, em torno da mesa, né? É um encontro que a gente fala, que eu falei anteriormente da fome social. Então a gente combina um encontro, eu e você, estamos aqui. O que a gente vai fazer depois? Daqui a pouco a gente vai sair para tomar um café, vai almoçar. Sempre tem um alimento junto, né? Mas não somente isso. O que mais te dá prazer? Então, é uma caminhada na natureza que te dá prazer, é uma ida ao cinema e nem pegar a pipoca, né? Porque o cinema, o filme tá legal e também dá prazer. Fazer uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma leitura, ficar parado, não fazer nada. E não fazer nada é sem o celular, né? Que tá difícil ultimamente pra gente. Bem difícil, bem difícil. E o que seria, assim, um equilíbrio? Na verdade, existe um equilíbrio na parte alimentar sozinho ou ele tem que ser uma junção do emocional com o alimento? É uma junção. É uma junção? É uma junção. E por isso a terapia, né? Para poder entender o que acontece que recorre ao alimento, né? Então, cada um vai ter a gente vai fazendo o que eu digo que é pensamento, emoção que gerou um comportamento. Os nossos pensamentos geram muitas emoções e comportamentos. E aí é aí que a gente vai trabalhando na terapia. O que eu falei antes? Qual foi a situação? O que você pensou a partir disso? Que emoção que veio, que gerou o comportamento, né? Então, assim, vou no cinema. O que você aprendeu? Qual foi o seu contexto familiar de quando vai ao cinema? Ah, sempre quando eu ia ao cinema, minha mãe comprava bala. Eu nem queria, mas ela comprava. Porque ela aprendeu com a mãe dela. Uma questão transgeracional, né? Tá, e a gente precisa continuar com esse hábito ou a gente pode romper ele? Como que a gente faz? Né? Já escutei. Não, eu não posso deixar de comer doce. Era a relação que eu tinha com meu pai. Se eu deixar de comer, se eu deixar de ter a compulsão, eu não vou ser mais feliz. Será? Vamos trabalhar isso,
né? Então, tá muito associado nessas relações, tá muito junto, né? O comportamento, a alimentação. E isso é muito complexo, né? Porque a gente vê muita gente na internet vendendo dietas prontas, os cases lá, né? Se você comer a mesma coisa que eu, ou se você fizer Uhum. X horário, esse alimento vai dar certo. E aqui a gente conversando dá para perceber que não é um fator isolado, né? Não é só mexer nessa parte do que eu vou ingerir se eu não trabalhar o meu emocional. É o que a gente diz que é a galera do força, foco e fé. Se você tem força, foco e fé, vai dar certo. Só que não. Cada um é um, né? Cada um é um sujeito, cada um tem a sua história. E ali tem muitos contextos. Como você disse no início, como é complexo, né? E tanto que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Ô, Michele, e como que, por exemplo, vamos ilustrar aqui uma família. E eu percebo que uma pessoa ali da minha família está tendo compulsão alimentar. Quando ela vai comer, ela começa a comer assim exageradamente, uma quantidade muito maior do que você vê que ali não é fome. Como que a família tem que abordar isso com a pessoa? Porque acho que o mais natural, que pelo menos o que eu vejo, é a pessoa falar: Nossa, tá comendo muito. Nossa, você já comeu, vai comer de novo. Mas qual seria a maneira correta de tratar desse assunto com a pessoa? A maneira que a gente aconselha, né, é que não seja no momento da refeição. No momento que ela tá Que ela tá ali. ali. Você observou o que que acontece quando o outro observa? Da ansiedade, ele fica angustiado de ver e imediatamente, para baixar a sua ansiedade, fala. Só que não é o melhor momento, né? Às vezes a pessoa que tem a compulsão alimentar diz: "Aí eu fiquei com raiva e comi mais", Nossa. né? Porque mexe com as emoções. E aí, o que que a gente aconselha? Deixa. Se está acontecendo, lembra que eu falei lá do descontrole? Ela não vai conseguir controlar. É o espirro que veio que ele precisa sair. Depois, num momento mais tranquilo, poder dizer para a pessoa: olha, tenho observado que está um pouco diferente a sua alimentação. Você já observou isso? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque na ansiedade, sai falando. E aí machuca, a pessoa vai ter o comportamento. E nesse comportamento que eu digo que acaba se punindo pela raiva do outro, que o desconforto que o outro causou, né? Então, a gente sempre orienta as famílias, vai com calma, não se fala de corpo e nem seja fiscal do prato, que a gente diz. Nossa, e é bem complexo isso, né? Porque às Sim, vezes, na tentativa, inclusive, de ajudar a pessoa, você pode dar um gatilho ali para a pessoa cada vez se afundar mais, né? sim. E agora a gente já estamos em outubro, né? Temos o Natal chegando. É um período bem difícil porque são os encontros em família. E sempre tem aquele que diz: Nossa, como você engordou. Nossa, você tá linda, magra. Mas ninguém sabe se essa magreza a pessoa não tá doente. E o esforço para quem tá gordo acima do peso tá fazendo para tentar se encaixar naquele padrão estético que a gente vive. Às vezes tem pessoas que não quer conhecer, não quer encontrar a família no Natal para não ter que escutar essas coisas que causam sofrimento. Ô, Michele, e você tem um e-book que é muito didático, né? Eu queria, se possível, né, você abordar um pouquinho do conteúdo, né? Eu sei que tem um pedaço lá, um dos temas, né, que é como comer consciente. Né? Então, eu queria que você me falasse. Eu sei que você não pode falar muito, porque você tem o e-book, mas só dá uma pincelada para nós. Sim, esse e-book eu criei ele em 2020, logo que a pandemia estourou no Brasil, e muitas pessoas com medo de engordar, né? E aí a gente foi, eu e uma amiga conversando, e ela disse: Vamos criar um e-book? Eu disse: Vamos. Então a gente fala do comer consciente, o que é? Quanto mais conectado você estiver com a sua fome, com as suas emoções, mais consciente você consegue. Porque é o que a gente chama, não sei se você já ouviu falar, em mindful eating, que é a atenção plena ao comer. Então, poder perceber que fome é essa?
Estou com fome, estou cansada. Esse é o comer consciente, se conectar com o corpo e ver qual é a necessidade e poder comer de tudo, né? Não existe alimentos proibidos. Quando a gente fala em alimento proibido, gera desconexão. Não é a necessidade do corpo, eu não posso comer. Então não é consciente, né? Já saiu para as emoções. Comer consciente é ver qual é a necessidade do aqui agora e poder comer, né? Saborear, cheirar o alimento, né? Ver a textura. E aí eu digo, algumas pessoas têm dificuldade alimentar com a textura, com o cheiro do alimento. Se isso, ler o e-book e ver que isso causou, né, um nojo, uma repulsa, importante investigar. Então, assim, o e-book ele tem esse comer consciente, mas ele também tem esse alerta, porque também tem os transtornos alimentares restritivos e evitativos, que são pessoas que têm dificuldade de sentir a textura do alimento. Então, são pessoas que não querem comer um alimento tão natural. Porque se a gente vai pensar numa fruta, ela pode ser doce, mas às vezes ela pode estar azeda. E isso causa uma repulsa, né? Então, são pessoas que comem muito mais coisas industrializadas, que não ultraprocessada, que não muda o sabor. Eu falei lá do comer consciente e já fui lá pro transtorno. Voltou, né? Eu queria que você me Tá tudo interligado, né? E tá tudo junto também, interligado com o emocional, né? Exatamente. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a escala da fome. A escala da fome. Quando a gente come, a gente é esperado que sacie a fome daquele momento. Nem mais, nem menos, né? E se a gente for pensar de 0 a 10, quando você termina de comer, a fome é para estar em 0, porque ela foi saciada. Aos poucos, essa fome ela vai voltando, né? Depois de 2 horas ali, mais ou menos, que as nutricionistas dizem, começa de novo o corpo ter essa necessidade, o cérebro mandar a mensagem, ó, tá diminuindo aqui os nutrientes, daqui a pouco tem que comer de novo. Então, tem um nível da fome. De 0 a 2, 3, a gente recomenda, observa, mas com certeza não vai precisar comer, né? Não tem a necessidade do alimento. De 4 a 5, 6, já é recomendado um lanche, algo mais leve. Quando a fome está entre 7 e 8, é o ideal, né? 6, 7, 8 é o ideal. Então, come, que a gente diz, uma refeição completa, arroz, feijão, carne, né? Uma salada, legumes. Quando está em 9, 10, o ideal é não chegar nessa fome. Que é aí que pode ter o excesso ou a compulsão alimentar, quem tem o transtorno da compulsão alimentar, que é quando começa a tentar restringir e não comer. E o comer consciente está muito nisso, né? Às vezes a pessoa não está trabalhando e trabalha tanto, está ali envolvido, conectado com o trabalho e não está conectado com o corpo. O comer consciente é isso, é se conectar com esse corpo, né? Quando a fome está ali entre 6 e 8, comer. Não chegar na fome 9, 10, porque daí pode dar ruim. Nossa, você agora abriu outra coisa que eu estava pensando aqui. Hoje em dia, com a galera toda trabalhando home office ou naquela loucura que é escritório, às vezes a pessoa ela nem sabe, ela tá comendo sem estar prestando atenção, né? Ela tá aqui no computador ou no celular e tá se alimentando, né? Sim. Ela não tem consciência nenhuma, nem da fome, nem do que ela está comendo, De né? nada. Acho Porque que ela se não. perguntar, a pessoa nem sabe o que ela comeu, inclusive. Sim, tem muitas pessoas que dizem, nossa, quando eu vi eu já tinha comido todo um pacote de salgadinho, alguma coisa, um pacote de biscoito, mas eu nem senti o gosto, né? Ou, eu tomei um lanche, mas eu nem vi se estava quente, se estava frio, porque foi aqui que a gente diz que é o movimento beliscador, né? Vai beliscando e vai comendo e não vai percebendo as quantidades, a qualidade do alimento, se continua com fome ou não, se é um cansaço e tá comendo porque vai dar uma levantada no ânimo, mas
não é o que o corpo está necessitando naquele momento. Eu ia até te perguntar sobre isso, prestar atenção aos sinais do corpo, que também está lá no seu e-book, mas é o que você estava falando agora, né? Na É, verdade, está tudo interligado, né? tudo interligado. E aí a gente recomenda, né? Tava trabalhando, tava intenso o trabalho, tava numa outra atividade cansativa, levanta, dá uma volta, depois chega lá na cozinha ou na copa da empresa, né? Porque precisa primeiro se conectar de novo consigo, com o ambiente, que tá tudo seguro, e poder perceber se tá com fome, se tá com sede, ou uma vontade de ir ao banheiro. Porque até isso, né? As pessoas às vezes, nossa, preciso ir no banheiro. Precisou sair daquele lugar que estava tão concentrado ali que não estava percebendo a necessidade do corpo. Nossa, você tá me dando vários gatilhos aqui, porque eu faço isso. Às vezes eu tô aqui no estúdio, e aí quando eu Quem não paro, faz? aí eu falo, nossa, acho que eu nem fui ao banheiro hoje. Ou então eu paro e falo, preciso tomar um café. E na verdade eu não preciso tomar um café. Eu só quero sair um pouquinho. Eu podia Uhum. só levantar, ir lá na frente e voltar. Não, eu paro e vou tomar um café com uma bolachinha. E é gostoso, É né? bom demais, né? Mas aí você começou a falar e aí a gente começa a perceber que, inclusive, isso engana, por exemplo, você vai beliscando, ele atrapalha depois a sua refeição? Sim, sim. Você vai desregulando? Não vai desregulando, mas eu digo assim que você vai perdendo a percepção do momento ideal, porque você tá sempre beliscando, sempre beliscando. E o que que a gente percebe? Vou abrir outro link aí. Outro. Pacientes que fazem cirurgia bariátrica, porque o estômago tá muito pequeno, então tem esse comportamento beliscador que a gente chama. Fica comendo aos pouquinhos, né? E aí a necessidade, quando vai sentar para comer, já não tem mais. Porque o estômago tá pequeno e já comeu. Então, a qualidade do alimento, às vezes, porque esses beliscador é um biscoito, é algo mais ultraprocessado que não é tão recomendado, não é que não vá comer nunca, né? Mas que o corpo tá necessitando daqui a pouco de um outro alimento que não esse, né? Ou não tá precisando de um alimento, tá precisando descansar, tá precisando levantar e dar uma volta, porque tá cansado ali naquele momento estressado. E é como bem complexo isso. A gente vai ficar uns 5 dias aqui, porque agora vai vindo as ideias, né? E o que seria o ideal? Não sei se existe, né, um ideal, Sim, mas quando a gente pensa assim, eu estou desregulado, queria começar de novo aqui, dar um reset e começar de novo. Por onde que a pessoa começa? Ela tem que buscar uma ajuda que seja multidisciplinar, é o ideal? Porque normalmente as pessoas vão só no nutricionista, né? sim. E aí, o que a gente fala é o quanto é importante procurar profissionais especializados em comportamento alimentar e transtornos alimentares, se for o caso, né? Se tiver o diagnóstico. Mas a equipe especializada sabe que não para só no nutricionista e que não para só no psicólogo. A gente ali vê e diz: opa, vamos, às vezes precisamos ir aos poucos, porque a pessoa não sabe o que está acontecendo ali, e se dar conta disso também é um sofrimento. E aí a gente vai aos poucos: olha, acho que agora a gente precisa entrar com o nutricionista também. Ó, agora eu preciso que você faça uma avaliação com o psiquiatra. Então tá tudo interligado. E o que a gente percebe muito é que quando os profissionais não são especialistas, fica, fica difícil para tratar, principalmente nos transtornos alimentares. Tem comportamentos que a gente já vê, aqui, né? E a família diz: não, não é. E a gente trazer um exemplo, né, para ficar mais fácil. Às vezes a paciente diz: não, eu não estou conseguindo comer. Eu digo: não é a paciente, não é a pessoa que não está conseguindo comer. É o transtorno alimentar que está dizendo: se você comer, você vai engordar. Se você comer, você vai engordar. Se você comer, você vai engordar. E aí não consegue comer. E aí a gente precisa trabalhar as questões, esses aspectos psicológicos e emocionais. É bem complexo, né? É, E acontece, por exemplo, num caso, numa família, que uma pessoa tem o transtorno, vamos supor, a mãe, que é ali a responsável
Na nossa sociedade não deveria ser, Infelizmente, mas né? continua sendo, né? A mãe e o pai são os É, responsáveis, né? Mas por tudo. Esse transtorno, ele pode desencadear, por exemplo, para os filhos, porque aí todo mundo participa daquele processo, daquela sim, rotina alimentar. sim. E é muito sofrido para essa pessoa, né, que está ali responsável pelos filhos, perceber que ela tem uma dificuldade e que ela está passando, às vezes, essa dificuldade para o filho. É muito sofrido. É muito sofrido. Então, a gente precisa também trabalhar, né? Mais ainda, trabalhar e até poder falar, né? Vamos fazer esse trabalho, às vezes em família, às vezes no individual, e aí a gente vai vendo qual é o melhor contexto naquele momento Para poder ajudar todo, para porque poder tem que ajudar aí todo tem mundo. que fazer a família toda, não tem É a jeito, né? família toda, às vezes é só a mãe na terapia, né? Às vezes é um pai, né? Os homens muito a questão do esporte, né? Então as mulheres mais, não quero ser sexista aqui, ficar dizendo o que que é um ou outro, mas a gente observa que são comportamentos mais específicos. Que você vê isso lá no Que é seu o dia a alerta. dia, lá do seu E consultório, aí a né? gente precisa ajudar, às vezes, primeiro aquela pessoa e depois fazer o atendimento com a família. E acontece isso, chega um paciente para você e aí você já percebe que tratar isoladamente não vai dar certo. Sim, sim, E aí todo mundo tem que, na verdade, estar disposto a participar desse projeto, né? Porque sim. senão não vai dar certo. Exatamente. Quando a gente fala em crianças e adolescentes com transtornos alimentares, não tem como a gente tratar sem ter a família junto, sem estar a família em tratamento. Porque é isso que a gente falou antes. Não se fala de corpo e nem de alimentação, mas é importante a refeição em família. Tem tantas outras coisas para se falar que não seja de corpo e de comida, mas a família está tão ansiosa, tão preocupada com aquela situação que já comeu? Você já fez seu lanche? Você já tomou água? Parece que só fica esses assuntos, né? Que eu digo assim, não pensa no elefante rosa. Só vai pensar no elefante rosa, né? Então, não pensa em falar em comida e nem em corpo. Aí é o que mais vai falar, né? Mais vai falar e mais vai pensar. E às vezes, nesse sofrimento, né? Quando come um pouquinho mais, a família, nossa, que legal, você comeu. O paciente que tem anorexia engordei. Se ficou feliz é porque eu engordei. Então não posso comer. Então tem que ter muito cuidado. E são tratamentos longos, não são? São tratamentos que não. A gente diz que não tem um tempo certo. Pré-determinado, né? Quanto mais a família estiver engajada no tratamento, né, fazendo as refeições juntos, não deixando que o transtorno alimentar ocupe o espaço que não é para ocupar, quanto menos isso acontecer, mais rápido termina o tratamento. Quando a família tem mais dificuldade, e aqui não tô para julgar, porque é difícil mesmo, né, o tratamento para a família, demora mais tempo. Michele, hoje, como que são os seus atendimentos? É só presencial, online? Como que você trabalha? Hoje, no momento, eu estou no online, né? Então, pode entrar em contato comigo pelo Instagram e a gente agenda um horário. E também, nas sextas-feiras, eu atendo presencial, só que é no Hospital das Clínicas da USP, no ambulatório de transtornos alimentares. Aí é presencial. E normalmente, quem que entra em contato com você? Por exemplo, a pessoa tem um parente lá que tem o transtorno alimentar. Tem que ser o próprio paciente ou é um familiar que faz o primeiro contato? Como que funciona? Quando a gente está falando de adultos, né, mulheres mais maduras, elas procuram por elas. Mas quando a gente fala em adolescentes com diagnóstico de transtornos alimentares, é a família que agenda uma sessão. Você fala bastante sobre isso nas suas redes sociais. Tô sabendo que vem canal novo aí, YouTube. Vem. Agora você vai estar com tudo no YouTube, né? Aos pouquinhos a gente vai Tá divulgando. chegando, né? E como que as pessoas têm que fazer para te achar na rede social? Eu queria que você deixasse aqui, ó, para essa câmera. Bom, então é no Instagram, no @psico_Michele Miller.
e no YouTube, que é Psico Michele Miller. Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por compartilhar aqui o seu conhecimento. Foi muito, muito prazeroso esse nosso bate-papo. Deu vários gatilhos aqui, hein? Ai. Vamos Agora, quando eu levantar depois. para tomar meu cafezinho, eu vou levantar sem tomar o café, mas depois na volta eu tomo. Então tá bom. Muito obrigada. Foi obrigada muito a você. gostosa a conversa. E para você que ficou até agora aqui nesse vídeo, já sabe, né? Deixe seu like, se é novo no canal, se inscreva e deixe aqui seu comentário. Isto vai fazer com que este vídeo chegue até mais pessoas. Tchau, até a próxima.